Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso MF Cursos Online Top of Mind 2017, curso AVA 1, atendente de farmácia. Nós estamos na semana 4, aula 3. O tema de hoje vai ser a importância da comunicação. Seguindo a nossa linha de cursos, onde a gente trabalha a pílula do conhecimento com temas importantes para o acesso ao mercado de trabalho e com conteúdos que sejam necessários para a sua formação de atendente de farmácia. Aqui a gente não inventa conteúdo, a gente aqui não coloca quantidade de conteúdo que não seja útil para a sua formação, e aqui a gente não enrola. A gente prepara o profissional de acordo com o perfil que a farmácia necessita. Então tu vai sair daqui com o conhecimento necessário para fazer a diferença, seja nos processos seletivos, seja para quando você entrar, crescer e ser um excelente profissional de atendente de farmácia. Ok? Então, bora, porque a gente não pode perder tempo na nossa informação e no nosso conhecimento. Vamos dar continuidade à nossa aula, vamos para o slide, que é referência na aula do tema de hoje. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre teoria da comunicação. Então, pessoal assinante, papel e caneta, que nós vamos então seguir a mesma lógica: vídeo, complementar, texto, complementar, apostila, conhecimento é poder. E quanto mais você buscar informação sobre esse tema, mais diferenciado você vai ter. Em ensino à distância, a responsabilidade do aprendizado também é do aluno. Quanto mais você buscar informação, mais você vai estar preparado para o mercado de trabalho, ok? A diferença entre um profissional e outro está na forma como ele se preparou para aquela área em que ele está trabalhando. Perfeito? E para aqueles que não são assinantes, papel e caneta, porque há alguns conteúdos que estão sendo passados nas videoaulas gravadas, você não vê, né, para a opção de você, para a sua opção, mas, né, ainda dá tempo, se você continua querer participar dos grupos, né, porque é personal, você está estudando, buscando conhecimento, mas se você quiser participar dos grupos, da mediação dos professores, ainda dá tempo, é só pedir acesso, ok? Muito bem, então bora para o vídeo Teoria da Comunicação, beleza? Então não perderemos nosso tempo e vamos para a parte seguinte. Vamos parar essa apresentação e vamos para a parte seguinte. E a parte seguinte vai ser um vídeo onde a gente fala sobre a importância da comunicação. Ver se a apresentação está sendo feita direitinho. Perfeito. Então, queridos, nós vamos então passar o vídeo. Bora nele. Boa tarde, pessoal. Este é o nosso primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui no nosso canal do Grupo de Gestão Empresarial da CIG, e hoje nós vamos falar rapidamente sobre comunicação. O que tem de tão importante na comunicação? Bom, muitas vezes hoje as empresas elas contratam por competências técnicas e acabam demitindo pessoas por competências comportamentais. E a comunicação é uma das mais importantes competências comportamentais que nós temos dentro das soft skills de um profissional. E dentro disso, uma coisa que é muito esquecida dentro dos componentes da comunicação são exatamente quais passos a comunicação tem, ou seja, quais seus componentes. Nós temos na comunicação 4 grandes componentes. Nós temos o emissor, a mensagem, o receptor e o feedback. Ou seja, sempre que uma mensagem está sendo passada, ela tem que ser passada com clareza. Ou seja, uma mensagem passada com clareza vai gerar um bom entendimento, ou seja, tornar comum, que é o objetivo da comunicação,
E a partir disso, então, nós identificarmos no feedback se essa comunicação foi totalmente absorvida pela pessoa que está recebendo. Muito importante também é observar algumas regras básicas. Já dizia Sun Tzu, a melhor forma de um combatente vencer uma guerra é sem lutar. E se você tem uma negociação comercial, se você tem problemas que podem acontecer devido à comunicação no dia a dia, a melhor forma que você tem de resolver é se comunicando. Não é num curso de oratória, sem desmerecer os cursos de oratórias, que a gente vai conseguir aprender a se comunicar, mas sim praticando no dia a dia. Seja com amigos, com familiares, com seus parceiros, enfim, praticando. Fica aqui o meu desejo de uma boa comunicação e até a próxima. Então, vamos lá. É importante que a gente perceba que a comunicação, ela tem, vamos dizer assim, um passo a passo. Saber se comunicar hoje é fundamental no dia a dia. E aí vamos relembrar alguns passos que ele falou. Ele só não citou o canal. Mas vamos lá. O que é a comunicação? Basicamente ela começa com o emissor. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse papel de emissor. Estou transmitindo a mensagem. E você que está aí do outro lado do vídeo é o receptor, que está recebendo a mensagem. Se nós estivéssemos no meio de comunicação e que é permitido que ambos se comuniquem, existe dentro desse canal a possibilidade de você trocar de papel. Então é muito importante que quando a mensagem ela é direcionada, que a gente observe, e aí vem a comunicação não verbal, como é que as pessoas estão reagindo à informação. E aí você peça o feedback. Pessoal, vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Você, fulano, o que você entendeu sobre esse assunto? Quer dizer, você vai despertando. Isso sem falar que alguns gestuais, alguns sons, algumas estratégias de circular no espaço, ou como eu estou fazendo aqui, o gestual, ajuda as pessoas a prestarem atenção. Então, esse papel do receptor é de fazer com que a mensagem seja filtrada da melhor maneira possível. Agora, o receptor não tem o seu papel também? Tem. Isso é uma diferença entre alguns e muitos. Muitos observam, mas não prestam atenção nos detalhes. Você, como receptor da mensagem que se interessa em transformar a mensagem em conhecimento, mensagem, informação em conhecimento, você está recebendo a mensagem. Alguns entram aqui e saem aqui, porque ou não absorveu o interesse ou porque estava em outro mundo. E nós já vamos falar sobre isso. Mas como você tem interesse em receber essa mensagem, nesse momento você está prestando atenção, você está recebendo essa mensagem, está entendendo a informação e está transformando em conhecimento. Então são 3 etapas da recepção da mensagem. Identificar a mensagem, entender a informação, transformar em conhecimento. Entendeu, receptor? Então muitos sequer recebem a mensagem. Entra aqui e sai aqui. Outros recebem a mensagem, mas não entendem. E poucos recebem a mensagem, decodifica para informação e transforma em conhecimento. Poucos, muito poucos. Eu tenho alunos de curso que terminam o curso, tiram nota 10 e chega lá em processo seletivo, esqueceu tudo, porque não transformou a informação, sequer recebeu a mensagem, não estava nem prestando atenção. Aliás, vamos falar dessa caixinha mensagem, canal, mensagem, ruído, canal, mensagem, ruído, que é a hora que você transmite, a hora que você recebe e o canal, ok? Vamos lá. Muito importante que quando você for falar sobre um determinado assunto, você vai utilizar o canal. Vai ser pela fala, vai ser pela escrita, quadro, vídeo, som, slide, como estamos fazendo aqui agora. Então é muito importante que as pessoas elas vão se adaptando a esse canal que é comum ser usado. E elas vão se preparando para esse canal, para esse formato, para esse meio de comunicação. Por exemplo, nós estamos usando um meio de comunicação que é vídeos. Então, se você for um professor que vai trabalhar apenas com quadro e com uma aula falada, né? Uma aula em que você vai utilizar da fala, não vai utilizar de nenhum recurso tecnológico, você precisa ser assertivo.
Você precisa fazer com que a comunicação seja decodificada. Você precisa fazer com que os alunos percebam determinadas partes da sua fala que são importantes. Você precisa colocar no quadro, sinalizar, colocar informações que façam com que a pessoa, naquele momento, perceba que aquela parte daquela informação é importante. Porque a gente só retém partes da informação. A boa parte só retém partes da informação. Dentro desse processo de filtragem que o aluno está recebendo, existem ruídos. Existe o ruído da mensagem, porque eu não decodifiquei e não sinalizei as partes importantes daquilo que eu quero que você retenha. E existe ruído de comunicação na chegada da informação, onde algumas pessoas ou estão dormindo com o olho acordado, com os olhos vidrados, ou estão pensando na morte da bezerra, estão conversando, não estão entendendo, estão com aquela cara de... ou simplesmente estão no celular, a maioria, né? Então, o receptor que está recebendo a mensagem, ele pode ter ruído de comunicação. Então, é muito importante que você, emissor, preste atenção naqueles que não estão recebendo a mensagem de forma correta porque existe um bloqueio de informação por causa dos ruídos. E o ruído de comunicação não é barulho, tá? Embora barulho é um dos ruídos, mas é também a forma como o receptor está observando atentamente aquela informação ou aquela mensagem e que não está se transformando em nada de conhecimento, está ali passeando por um universo completamente diferente do universo que é de prestar atenção naquele momento, né? E não é difícil você realmente ficar focado 100%. Isso o professor precisa estar, né? O profissional precisa estar trabalhando com esses times. Então há os ruídos de comunicação. A teoria da comunicação foi criada nos anos 50 e fortemente trabalhada nos anos seguintes, porque com a entrada da tecnologia, com o desafio das novas informações, as pessoas foram dispersando, né? Na sala de aula, um único profissional, que era o dono do saber, o professor. Se a gente quisesse buscar conhecimento, tinha que ir para a biblioteca. Buscar conhecimento além daquilo que está sendo falado em sala de aula. Hoje, eu estou falando aqui e você tem condições de pesquisar e ampliar muito mais seu conhecimento. Mas cabe, dentro desse processo de receber e filtrar, você decodificar a mensagem, transformar em informação e transformar essa informação em conhecimento útil para a sua vida profissional. Eu espero que você não esteja perdendo tempo em cursos, em faculdade, em palestra, em seminário, só fazendo aula para pegar diploma. Eu espero que você não esteja nesse universo de quase 90% da população. Eu espero. Você está aqui nesse curso já é para que você não siga esse universo. Ok? Muito bem. Então, dito isso, nós vamos parar a apresentação e vamos ir para o próximo caminho do nosso conhecimento hoje, que é o texto. Isso é muito importante para nós dar continuidade e porque você se prepare, porque esse texto também vai servir de parâmetro para os seus consultores, professores, que vão mediar a sua aula presencial ou online, né? Puxar o conhecimento necessário. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Por que não está aqui o texto? Esse texto sumiu? Não tem problema, a gente vai procurar esse texto e vai colocar lá agora. Vamos lá para o texto que deveria estar aqui, não está. Então o texto é o processo de comunicação dentro das empresas. Só um minutinho porque está dando. Isso, vamos lá. E para. Então, galera,
vamos para o texto que fala sobre o assunto, ok? Então, para o pessoal assinante, vai aparecer agora aqui essa informação, né? O pessoal não assinante, prepare-se papel e caneta. O texto que você vai procurar, pessoal não assinante, se chama, é um artigo dos administradores.com. O artigo se chama Processo de Comunicação dentro das Empresas. Ok? É um artigo do administradores.com e que a gente vai reproduzi-lo. Vamos ler rapidamente sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. Junto comigo? Vou ver a apresentação. Ok. Junto comigo então, vamos ler o artigo. Ok? Então vamos lá, gente. A comunicação é um meio de troca de informações que, mal interpretadas, principalmente por uma questão de ruído, poderão causar sérios prejuízos financeiros, desencontros de execução de tarefas, assim como constrangimento pessoal e organizacional. Então, muitas das vezes, quem transmite a mensagem, se não for bem entendido, você pode, quem está transmitindo a mensagem, passar uma informação errônea, e quem está recebendo a mensagem, se não prestar atenção e não tirar dúvida, também pode receber uma mensagem completamente diferente daquilo que o destino de quem passou a mensagem quer de fato. Então, é nesse contexto que se baseia a pesquisa sobre comunicação interna e sua importância para o desenvolvimento organizacional. Então vamos nessa. E aí é importante que você perceba que quando você for receber um cliente de farmácia, ela vai te fazer uma pergunta que muitas vezes, por ela não estar sabendo perguntar, você pode interpretar de maneira errada. Então você precisa decodificar o que a pessoa está tentando te dizer e ajudá-la a interpretar o que ela de fato quer, para aí sim efetivamente ajudá-la. Porque muitas das vezes que está transmitindo a mensagem, muitas das vezes não sabe nem o que está falando. Principalmente um cliente externo que está com uma determinada dor e não sabe sequer qual o remédio que vai usar. Ou que está com uma necessidade de um determinado produto e não sabe o produto que precisa, e você vai orientá-lo. E às vezes faz uma pergunta que não tem nada a ver com o que ela quer, com o que ela precisa. Por isso é muito importante que você, receptor, preste o máximo de atenção na comunicação. E aí vamos dar continuidade ao artigo. Qual é, pois, a importância da comunicação para o desenvolvimento organizacional? Ou para o seu desenvolvimento profissional? No dia de hoje, podemos ver que é importante ter pessoas capacitadas para exercer esse papel. A sua função dentro de uma doutrina correta, por isso é necessário ter um líder ou um profissional que entenda a importância dessa comunicação. Então se você entender isso, você vai ser muito eficiente na comunicação efetiva do dia a dia, porque as pessoas se comunicam muito mal. A comunicação eficiente é um grande processo para a qualidade e a compreensão dos propósitos solicitados. Tanto o emissor como o receptor, se souber eficientemente usar e bem a comunicação, qualifica esse processo. O objetivo geral de trabalhar é focalizar a importância de uma comunicação eficiente para o desenvolvimento e interação organizacional. Objetivos específicos são discutir o processo de comunicação na empresa, é o que nós vamos fazer aqui agora. Analisar o processo comunicativo e discutir a utilização das ferramentas adequadas. Então vamos nessa? Isso vale ouro. Processo de comunicação dentro das empresas. Atualmente a comunicação é conhecida como um dos fatores mais importantes dentro de uma empresa. Isso porque qualquer ação começa com a comunicação. Qualquer ação. A falha em um processo de comunicação pode causar perdas financeiras, além de mal-estar de funcionários de uma organização. No primeiro momento,
A perda financeira parece ser o principal problema de um processo ineficaz de comunicação. Pode gerar, porém, quando se põe em risco o clima organizacional, constrangimento. A comunicação está diretamente ligada à cultura organizacional. Como se essas pessoas se comunicam em si. Os meios escolhidos para a disseminação das informações, de maneira geral, fazem parte de todo o planejamento. É preciso que leve sim em consideração a cultura, os valores, a missão e os objetivos das empresas. E mais importante é que a informação consiga contribuir para a melhoria e para o alcance dos ideais da empresa. Senão de nada adianta dizer que a empresa age conforme os fatores citados acima. Ou seja, quando você for entrar no setor de farmácia, provavelmente você vai ser orientado para uma comunicação eficiente. Você vai perceber como é que as pessoas se comunicam. Elas não gritam, elas não esperneiam, né? Elas utilizam de um meio de comunicação coloquial básico para o setor de farmácia, para qualquer setor empresarial, ok? Lá ela não chama assim, criatura! Lá ela não fala assim, vou quebrar a tua cara se você não fizer assim. Então, esse tipo de comunicação, ela existe na tua casa. Na empresa existem outros códigos, outros sinais e outras formas de você chamar a atenção. Ah, mas o chefe vai ser duro, tá? Ele vai te dar esporro. Mas ele vai te dar esporro com classe. E você, querido, que não está acostumado a receber uma dura, vai começando a se acostumar, porque provavelmente, se você for lento, se você for reativo, se você só faz essas coisas quando alguém te pedir, algumas pessoas vão ser mais duras contigo. Ok? Vamos dar continuidade. Não se pode dizer que existe uma coesão entre opiniões sobre o cenário das empresas brasileiras. Aliás, posso antecipar que a comunicação das empresas elas são de mediano, de razoável a ruim. Só as de grande porte, e aí você vai entrar numa farmácia de grande porte, você vai perceber que existe uma comunicação um pouco mais assertiva e efetiva. Mas existe problema de comunicação? Existe. Principalmente entre os colaboradores. E aí você vai se destacar porque você já vai estar preparado para não entrar nessa problemática da falta de comunicação. Praticamente todas as empresas possuem um departamento de comunicação e cabe aos profissionais desse departamento elaborar políticas de comunicação. Mural, e-mail interno e por aí vai, ok? Intranet. A comunicação ajuda a cultura organizacional, ou seja, se você tem uma comunicação efetiva, regular e de forma em que a cultura organizacional permaneça num meio de respeito entre os pares, a comunicação efetivamente ela vai se desenrolar de maneira efetiva, assertiva e correta. Vamos a outros benefícios, né, de uma empresa que trabalha com o mundo globalizado. Então, além da comunicação que a gente efetivamente tem rodando na loja, né, na farmácia, existe toda uma comunicação que acontece de forma online, de forma virtual. E comunicação que ela não acontece na sua presença. Ah, comunicação não é fofoca não, tá? Fofoca não é comunicação. Então, vamos dar uma lida sobre o mundo globalizado e como essa comunicação ela permeia, ela circula dentro das empresas. A comunicação hoje é uma das principais preocupações da empresa no mundo globalizado, pois todas elas hoje, para ter sucesso, devem trabalhar em equipe. O líder tomou o lugar do chefe. E não há mais ilhas onde cada funcionário cuida apenas de determinadas tarefas. As empresas hoje trabalham com todos os seus departamentos interagindo entre si, trocando informações o tempo todo, ou seja, num sistema integrado. Então, o farmacêutico vai precisar de você, o operador de caixa vai precisar de você, o balconista vai precisar de você, o estoquista vai precisar de você, o entregador vai precisar de você. E você vai se comunicar visualmente, diariamente, a todo momento, porque há uma integração entre uma equipe. E você faz parte dessa equipe. Lembra do colégio que 5 pessoas faziam um trabalho em grupo? 2 faziam, 3 ficavam na aba. Na hora da apresentação,
Os 3 preguiçosos nem pensar, ainda brigava pela quantidade de cada um ia fazer. E os outros 2 batiam no pé dizendo assim, eu fiz. Isso não existe numa empresa. A má notícia é que você carrega esse DNA, seja aqueles 2 que se dizem o cara, ou aqueles 3 que não fazem porcaria nenhuma, você carrega esse DNA para sua vida. E vai chegar na empresa, ou vai ser um reativo, ou vai ser um proativo. Ou vai ser um ativo, que é aquele cara que faz, mas faz. Não, eu quero que seja proativo. Eu quero que seja um camarada que você trabalhe de fato. Que o tempo de 8 horas de trabalho passe rápido e prazeroso. Porque quem não faz absolutamente nada, 10 minutos é uma eternidade. Quem é reativo, finge que é uma planta e faz o possível para não trabalhar. Quem é ativo, faz de qualquer maneira, porque na cabeça dele, o importante é fazer. Não, querido, eu não quero que você saia desse curso assim. Eu quero que você seja um profissional proativo, eficaz, eficiente, produtivo e que faça para você. Porque você seja um profissional que vai buscar crescimento. E crescimento você só faz quando você efetivamente entende o que eu estou te falando aqui. Ou você não está prestando atenção. Então, a comunicação ela acontece quando você está ligado nesse processo, interligado, em que todo mundo se ajuda. Ok? Falhas da comunicação. A comunicação sempre é um fenômeno tão essencial e imprescindível, frequentemente mal compreendido, que se torna um problema ainda mais crucial à medida que as organizações aumentam de importância. Então, quanto mais a empresa cresce, mais a rede de comunicação, interligação e de participação dos resultados vai te exigindo que você seja uma pessoa que perceba que a comunicação ela está interligada na sua ação, na sua forma de agir, na sua forma de interpretar mensagem, informação e transformar em conhecimento. Quando você é útil, você está transformando mensagem, informação em conhecimento. E quando você é inteligente mentalmente, você transforma isso em ativo como profissional. Porque profissional ético é aquele que faz o trabalho de maneira excelente para você. Você não faz por obrigação. Não importa se você na tua cabeça acha que a empresa é uma porcaria. Se for, querido, você está perdendo seu tempo. Pede o boné e vai embora. Mas se você interpretar que você precisa, de fato, entender como é que funciona a empresa, você está buscando crescimento. Aliás, vou dizer para você enquanto coach, tá? Quanto maior o caos, maior a possibilidade de crescimento. Quanto pior a empresa para o seu mindset, melhor a possibilidade de você crescer na outra empresa ou nessa mesma. Mas vamos dar continuidade à sua forma de pensamento. Mas existe colegas horrorosos, querido. Você então é um santo, né? Não, querido. É que nós interpretamos o mundo pelo lado B. Todos nós temos o lado B. Então nós temos que saber lidar com o outro. Sabe aquela lógica de que você só se dá bem com o animal? Perfeito. Aliás, o animal é maravilhoso. Mas no mundo que nós vivemos, na sociedade humana, o ser humano, precisamos lidar com esse ser humano. Já começa em casa, na escola, com os amigos, com o network e com a diversidade no trabalho. Ah, mas vamos continuar o seu pensamento. Meu chefe é uma porcaria. É horroroso. É um troglodita. Ótimo! Tu vai aprender como não ser um bom chefe no futuro. Porque se você pretende ser um chefe, calce o sapato apertado do seu chefe. E aí você vai perceber que muitas das vezes quando ele é brabo, ruim, quando ele está tocando terror, é porque existe um monte de reativos que tiram o cara do sério. Aliás, você está me tirando do sério se não prestar atenção. Principalmente você que pagou o curso, que não está nem prestando atenção do que eu estou falando. Entendeu a lógica da comunicação? Então, querido, quando a gente entra numa empresa, nós somos corresponsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E como responsáveis, nós fazemos aquilo de maneira correta porque nós somos profissionais. Ok? Então, o poder da comunicação nas organizações, ela se dá quando efetivamente você recebe, quando recebe tua mensagem, transforma em informação
e conhecimento, e mais, em ativo para que você possa se transformar no melhor funcionário da empresa. Aliás, aqui é média 7, tá? Aqui são os melhores estão aqui. E se você quer entrar no mercado de trabalho e se destacar, precisa entender que a comunicação, ela está efetivamente na forma como você recebe a informação, como você se transforma. Então vamos lá, conhecimento, habilidade e atitude. Vamos para o mindset. Conhecimento é transformar informação, é pegar a informação e transformar em conhecimento. Habilidade é saber utilizar esse conhecimento numa habilidade em saber fazer. E atitude é agir, é transformar algo de útil, se possível para você, porque quando você está trabalhando é útil para você. Quando você é proativo é útil para você. Quando você é produtivo é útil para você, porque você é eficiente e eficaz e você ainda vai trabalhar muito na sua vida. E se não se der bem nessa empresa, você vai se dar bem na outra. Perfeito? E essa sintonia de comunicação vai te dar o poder, vai te dar liderança, vai te dar autoridade. Aliás, eu não gosto nem da palavra poder, porque o mundo hoje te dá poderes. Mas você é bem visto pela autoridade que você tem em relação ao que você faz. Eu tenho autoridade para dizer que hoje tenho 21 cursos, todos os 21 cursos são porretas e todos eles encaminham para o mercado de trabalho. E todos eles têm um selo de garantia, de qualidade em termos de conhecimento. Eu tenho autoridade para falar isso. Tenha autoridade no que você faz. Ah! Deixa eu falar uma outra coisa importante. Vai ter gente que vai te odiar por você ser um reativo. E vai ter gente que não vai gostar por você ser proativo. A diferença é que tem a ver com autoridade. Aqueles que não gostarem de você pelo que você sabe, eles vão te respeitar. E se você tem inimigos, posso te dizer que é melhor ter inimigos que têm temor pela sua autoridade do que inimigo que não tem temor pela sua fragilidade. Ele vai te atazanar se você for incompetente. Mas ele não vai te atazanar se você for competente. E se ele tentar algo, bate e volta, porque você tem autoridade. E tem poder de conhecimento. Conhecimento é poder. Vai te dar autoridade para as pessoas te respeitarem. Inclusive seu chefe. Aliás, quanto mais autoria, responsabilidade e autonomia você ter, mais o seu chefe vai te respeitar. A eficácia da comunicação está em resolver os problemas de comunicação. E você vai resolver os problemas de comunicação. Você não vai transformar essa comunicação num problema que depois vai voltar para você. Voltando ao cliente. São 3 clientes, né? Lembra? Externo, interno e intermediário. Então você recebe o cliente na farmácia e você é o primeiro a atender. E você vai resolver esse problema. Tu vai entender a mensagem, decifrar a mensagem e transformar em conhecimento. Ah, entendi. Não, olha só. É assim, assim, assado, vou encaminhar. Porque muitas pessoas quando chegam até você, elas não sabem. Precisam de você. E se você for eficaz, você vai resolver o problema. E repara, muitas das vezes, dos 100 problemas da farmácia, e tem muitos, você é aquele que é o resolvedor. Não vai demorar muito você crescer na farmácia. Só pelo fato... Olha, eu estou dando cada dica aqui, cada dica que você passar, você vai dominar elas e você vai crescer por cada uma dessas dicas. Se você crescer em todas as pílulas do conhecimento, tu vai ser foda. Tu vai ser foda. Eu falei soda, tá? Então, é isso, cara. Se você dominar a comunicação, tu já vai ser um cara diferenciado. Sacou? Muito bem. Agora você que é um camarada que entendeu a comunicação, vai fazer a sua parte e estudar o resto. Ok? Porque você é um camarada que dá voo de águia. Vou parar essa apresentação porque eu não sou babá de ninguém. E vou para a apostila. Então, assinante, já sabe que o professor mediador vai arrancar teu couro com esses assuntos, tanto do vídeo
como do artigo. Agora vamos para a apostila. A apostila tem o seguinte: pessoal não assinante não tem compromisso. Então, existe esse vácuo para o pessoal não assinante. O que você vai fazer? Tu vai pesquisar o máximo de informação possível referente a esses assuntos que eu falei do vídeo e do artigo. Pessoal assinante tem questionário avaliativo. Tu já está acostumado. Então você vai fazer os exercícios mediante a apostila que eu vou falar agora. E eu vou falar um pouquinho dela, beleza? Muito bem. Então, bora para a apostila. Vamos para a apresentação da apostila. Vamos ver se está fazendo a apresentação para o pessoal assinante. Está fazendo a apresentação. Não seja preguiçoso, tá? Você já tem esse material porque o seu professor enviou e eu espero que você já tenha lido, relido. Se não leu, leia, releia, tá? Águia. Mas se você for só ciscador, prestar atenção nas aulas, não faltar, também vai se destacar, ok? Bora, vamos ler um pouquinho a apostila. Mas não é só ler, né? Interpretar alguns assuntos importantes da apostila, porque eu não vou ler toda ela para você, tá, mano? Então bora. Vamos lá para a importância da comunicação. Olha só, na imagem, olha o que transmite. É um camarada que está passando a informação, né? E um camarada que está recebendo a informação. Só que no meio desse processo, o camarada que está passando a informação, ele precisa decodificar, para não haver ruído. O camarada que está recebendo a informação precisa querer receber. Você transformar mensagem em informação e informação em conhecimento. Show? Então vamos lá entender esse processo. A comunicação faz parte da natureza humana. Nós não comunicamos, seja por línguas diferentes, seja por sinais, né? A informática é uma linguagem. A matemática é uma linguagem. Imagem é uma linguagem. Sons é uma linguagem. É uma comunicação. Toda comunicação é baseada em linguagem, que pode vir da língua, né? Mas não necessariamente da fala. Eu posso sinalizar, através de sinais, o que de fato eu estou querendo comunicar, né? E é importante que pessoas com deficiência da fala se comunicam sem precisar da fala. Portanto, é importante que vocês interpretem que a comunicação não é só pela fala. Ela é importante? É, muito. Aliás, a língua portuguesa, que é um instrumento importante de domínio seu, ela vem da escola. Quer que eu fale a verdade? Para muitas pessoas, vem muito ruim. Nós não aprendemos nada da língua portuguesa de fato. A gente aprende só o básico. E aí, no dia a dia, a gente desaprende. Com a comunicação, né, não coloquial, com a transformação da fala escrita da maneira propriamente básica. E aí é só você ver os mensagers da vida, os WhatsApp, como é que a gente escreve. Então a gente precisa estar exercitando, a gente precisa estar lendo muito, escrevendo muito, para a gente poder exercitar essa comunicação da língua portuguesa, porque nós temos que dominar pelo menos isso. Ok? Depois nós temos que dominar a linguagem corporal. Porque aquele jeito, né, com boné, demorou, é isso aí, fechou, é nós na fita. Isso tem que mudar, querido. Você tem que tirar esse brinco. Se bem que em alguns lugares o brinco, dependendo do lugar que você for trabalhar, o brinco, a tatuagem, tanto faz. Você vai ter que mudar a postura corporal. Há uma exigência de postura corporal na comunicação. Além disso, para que efetivamente haja uma troca de comunicação, exige um feedback. Esse feedback ele é falado como também é visto.
Muitas das vezes você pode observar se a pessoa está prestando atenção pelo feedback. E você pode provocar o feedback. Aliás, deixa eu te explicar o que é o feedback. O feedback em inglês, em português, se chama retorno. Então você tem que provocar o retorno. Entendeu? Prestou atenção? Aliás, você entendeu? Você prestou atenção? Você está dormindo quando eu estou falando da apostila? Pois é. A comunicação é feita para enviar e receber. A comunicação não é efetiva como simplesmente só falo. Deixa eu falar uma importância muito grande que você vai participar de reuniões nas empresas. Efetivamente, as reuniões elas são um fracasso, porque há um interlocutor que só fala e espera que os outros só escutem. E no nosso mundo atual, um só fala e o outro só escuta. E ele não utiliza os instrumentos de feedback. Muito dessa comunicação vai entrar aqui e vai ser aqui. E se aquela comunicação não for efetivamente problema meu, então imagina que você tem um chão de fábrica, eu estou falando de um assunto para 100 pessoas. E eu estou lá dando expor, que aliás, às vezes eu estou falando sério, mas para algumas pessoas até receber expor. Aliás, inacreditável essa geração. Então eu estou falando uma coisa séria, estou falando um pouquinho mais grosso, e você está achando que é expor. Para meia dúzia, está entrando a mensagem, está se transformando em informação e eu vou transformar aquele conhecimento. Porque essa meia dúzia vai entender que aquele esporro não é para ele, mas ele vai fazer de tudo para que aquilo não seja para ele pro resto da vida. Os outros 90, entrou aqui, saiu aqui e vai continuar fazendo a mesma meleca. Ou seja, a reunião não serviu de porcaria nenhuma. Agora, como é que efetivamente a comunicação pode se dar de maneira melhor? Esse mesmo chefe, esse mesmo diretor que reuniu 100 cabeças de bagre, ele pode simplesmente não fazer isso. Ele pode chamar os líderes, fazer essa reunião com os líderes, pedir para que todo mundo anote, transforme numa circular, pergunte para cada um se entendeu. Aliás, pede para cada um dar a sua opinião, porque numa reunião de líderes há uma troca, e nem sempre aquela comunicação que você está informando pode ser melhor. Então, dentro dessa troca, os líderes, olha, o que você acha de fazer assim, assim, assado? Beleza, então vamos fazer assim. É comum para todo mundo essa informação? Vamos passar adiante. Memorando, circular, cada líder chega para os seus funcionários. Do dia de hoje vai ser assim, assim, assado. Lê aí, por favor, assine embaixo. Todo mundo assinou. Agora eu quero saber o que vocês entenderam. Eu fico olhando para a cara do outro. Porque se você tiver 20 pessoas, 2 entenderam. Recebeu a mensagem, entendeu, recebeu a mensagem, transformou em informação, passou a ser conhecimento. Para alguns. E esses alguns espero que esteja aqui. Para outros, só que efetivamente você quer que a comunicação seja efetiva e assertiva. Então vamos lá. Fulano, o que você entendeu? Então você vai dizer assim, você assinou, tá? Se eu cobrar de você, babou, querido. Porque você assinou e entendeu. Entendeu, né? Então vou repetir. Assim, 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 assado. Lê de novo o que você acabou de assinar. E assim todos vão. E para completar a informação, vai para o mural. E aí o profissional de RH vai reforçar, fazendo dinâmicas, atividades, palestras, reuniões, trabalhando o soft skills, para que as pessoas possam então entender que aquela reunião, aquela obrigação, passa a ser então coisa comum no dia a dia. Porque a gente sai da zona do conforto. A gente não gosta de uma informação que tira da zona do conforto. A partir daí, que você volte de novo para a zona do conforto, aquela informação que antes você odiava, passou a ser interessante para a tua vida. Você odeia estudar, hoje está sendo interessante para a sua vida estudar. Entendeu como é que você faz um processo efetivo de comunicação? A apresentação da comunicação ela tem que ser basicamente feita pelo respeito. Então, quando você for um emissor, você tem que respeitar o tempo de cada um. Na verdade, respeitar o ambiente. Uma comunicação ela é efetiva quando eu respeito o tema, o tempo. Aliás, não existe coisa pior
do que você passar uma comunicação sem que as outras saibam antes o que de fato você quer. Então, já começa a fazer o exercício de que você vou fazer uma reunião que o tema vai ser esse, tá? É muito importante a sua participação de vocês, a colaboração de vocês. E não tipo assim uma reunião do nada, quando o cara chega lá e começa a mijar, quando eu digo mijar, falar um monte de besteira, um monte de asneira, que pode ser importante, mas o momento foi errado. Porque não houve respeito nesse processo de comunicação. Então é muito importante que você respeite o time das pessoas, respeite o tempo, o momento certo. Você vai fazer uma reunião geral antes de todo mundo ir embora. Deu 5 horas, está todo mundo se preparando, você vai lá e chama para fazer uma reunião. Isso é falta de respeito. Você quer que as pessoas prestem atenção na sua reunião? Você é um irresponsável. Falta caráter em você. Agora você que também está lá, pouco se lixando, haja com respeito, vai lá na frente, olhe para o dono da empresa, aceitando tudo, e quando terminar, você chega para o chefe e fala assim, maravilhoso, tá? Pode ter certeza que eu vou fazer. Mas será que a gente podia fazer uma reunião, por exemplo, antes do almoço? Porque a gente alimentaria de informação e depois ainda almoçaria com mais vontade. Ironia, né? Mas óbvio que o seu chefe ia entender que boa parte das pessoas não prestou atenção, mas você prestou atenção e inclusive está colaborando. Se ele não gostou, eu espero que você seja aquele profissional diferenciado. Ele vai ter que engolir a seco o que você falou. Porque você é imprescindível. Você não falta, você não chega atrasado, você é proativo, você é eficiente, você é eficaz. Então você tem o direito de chegar para ele e falar assim, ó, vamos fazer a próxima reunião. O que você acha? Antes do almoço. Porque aí não vai ser só eu que vai prestar atenção. Outra coisa importante é que a mensagem precisa ser importante para quem está recebendo. Você precisa transformar essa mensagem em importante. Numa sala de aula, por exemplo, você está dando um tema de aula. Uma apostila enorme. Como é que você transforma a mensagem numa coisa importante? Vai cair na prova! Presta atenção nisso! Anota isso aqui! Olha aqui! Olha como isso aqui é importante! Olha! Fecha em mim! Foca em mim! Acorda aí, moleque! E aí você coloca alguns... Anota, porque isso aqui eu vou cobrar! Você que é o cara diferenciado, você que é o cérebro! Eu espero que você tenha entendido o que eu estou te falando. Então você vai transformar a mensagem numa coisa importante. Vai fixar na memória da pessoa que aquela informação seja transformada em conhecimento. E eu vou trabalhar com imagem, com desenho, com sinais, com som. E vou decodificar aquela mensagem. Porque num conteúdo de 200 páginas, se você acha que a pessoa vai entender tudo que está no 200 páginas, você é um ignorante. Mas se você for uma pessoa inteligente em termos de transformar a mensagem em informação e conhecimento, tu vai pegar as partes principais e vai dizer para ele assim, ó, degusta, que é isso que eu quero. Você está entendendo como é que o nosso curso é diferente, né? Então se você é um atendente excelente, tu vais falar uma mensagem, mas vai decodificar. É remédio tal que ela quer. Remédio tal que ela quer. Então você explicou. Remédio tal que ela precisa. Ela está com azia. Então, ela está querendo esse remédio. Entendeu? Como é que você transforma informação em mensagem, mensagem em conhecimento, mensagem em informação, informação em conhecimento? A arte da comunicação está em não só falar, mas você colocar uma postura, impostação, e a sua informação está ligada também ao seu corpo. Por isso é muito importante que você aprenda também a se relacionar com outros tipos de comunicação. E por isso que é importante na escola você trabalhar música, o teatro, as artes, a dança, para que você saia um pouquinho desse meio, dessa parte robotizada. Aliás, tenta entender uma coisa. O mundo que nós vivemos, líquido, em alguns lugares vai ter robô atendendo na farmácia. Em alguns lugares. Em outros vão se destacar pelas pessoas como você que vão tratar as pessoas de forma humana. Porque a humanidade está em xeque. Mas você, eficiente que você é, vai crescer na empresa, vai se transformar num grande líder e vai transformar as outras pessoas também. Na prática, pense 2 vezes antes de você tomar uma decisão.
Melhore a sua dicção. Ouça mais do que fale. Somente quando alguém for transmitir uma mensagem para você. Perceba seu corpo quando você recebe essa mensagem. Deixa eu falar uma coisa importantíssima, mas importantíssima. Nós temos, dentro do nosso dia a dia, interpretação. Nós interpretamos. E dentro dessa interpretação, nós temos dentro da nossa forma de interpretar, e essa comunicação, dessa forma de interpretar a comunicação, a imagem. E aí existe o conceito pré-estabelecido sobre uma forma, aquilo que nós aprendemos, e o preconceito. Conceito pré-estabelecido, você aprendeu na tua igreja, você aprendeu na sua política, você aprendeu no seu dia a dia, determinados conceitos morais, éticos, profissionais, futebolísticos, religiosos, e por aí vai. Algumas verdades. Na sociedade, talvez essas verdades não se encaixem. E aonde começa o preconceito? Tu aprendeu na tua igreja que aquele sujeito de branco, vindo de uma outra religião, é o Satanás em pessoa. Não vou tirar sua razão, não vou tirar sua verdade, não. O problema é que você trabalha, você vive no mundo. Está lá na farmácia. E aí entra uma pessoa vestida de branco, toda caráter. Você vai atender com educação. Bom dia. Mas o seu corpo está transmitindo que você está num pânico, que você só falta fazer o sinal da cruz. E você vai, sem perceber, andar para trás. Porque preconceito começa quando eu não consigo, através da interpretação da mensagem, da informação, que eu preciso separar conceitos pré-estabelecidos com preconceito. E a pessoa vai perceber que você está transmitindo para ela que você tem uma reação negativa à imagem dela. E aí, amigo, se você tem preconceito por idoso, pode se preparar. Deus é perfeito, ele vai mandar um monte de idoso para você. Se você tem preconceito por criança, Deus é maravilhoso. Ele vai te mandar um monte de guri perturbar tua mente. E assim por diante. Portanto, separe conceito pré-estabelecido da sua verdade do mundo que você vive. E trate as pessoas bem, mesmo que você não concorde com negro, bandido, homossexual, LGBT, flamenguista. Flamenguista eu até vou entender. Entendeu? Trate as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Fechado? E é claro que nós vamos fechar reforçando que o emissor é responsável por transmitir a mensagem e pela sua responsabilidade é importante que ele verifique se está codificando de maneira correta para não haver ruído. Receptor é aquele que é responsável por receber a mensagem, não pode entrar aqui e sair aqui, ele precisa prestar atenção, porque senão a mensagem não se transforma em informação. A linguagem precisa ser decodificada para que não haja ruído tanto de quem envia como para quem recebe. E a mensagem precisa ser um conjunto de informações que precisa ser transmitida com sucesso. Vou parar de ler a apostila porque eu não sou babá de você e você precisa fazer a sua parte, que é estudar o restante da apostila. Fechado? Dito isso, a gente vai parar essa apresentação da apostila e vai fechar a nossa aula voltando para o slide para a gente poder fazer o fechamento. Basicamente nós estamos terminando a aula de hoje com o tema a importância da comunicação. Então vamos só voltar à janela para que você se situe, você assinante, em que slide nós estamos. Então nós estamos terminando a semana 4 da aula 3, a importância da comunicação para o desenvolvimento pessoal, e eu espero que você tenha gostado, aprendido. Importante que também a gente fale que a comunicação se dá também por telefone, se dá por e-mail, ok? E
E esse vai ser assunto que vai ser muito abordado e discutido ao longo das lives, das aulas presenciais, do Meet, com os professores, consultores, mediadores do curso, ok? Então eu quero desejar para vocês bons estudos, quero dizer para vocês que quem passou por aqui, espero que tenha apreendido e levado essa informação, leve essa informação para o seu resto da sua vida e que você se transforme no profissional eficiente e eficaz que a gente deseja, tá bom? Então, vamos lá, vamos parar e vamos dar por encerrado a nossa aula.